paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Domingo da 22ª semana do tempo comum. Hoje é dia do Senhor e o Evangelho de Mateus está no capítulo 16, dos versículos 21 ao 27. Abramos o coração. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os rabinos, líderes religiosos do mundo judaico, no tempo de Jesus ensinavam nas sinagogas que o Messias jamais morreria e que, estando no meio de nós, ele implantaria um reino de felicidade aqui na terra, felicidade esta que jamais sucumbiria. Pedro se assusta quando Jesus fala que vai sofrer e morrer. Dizer isso era como se Jesus negasse a sua identidade messiânica. Era como se eles estivessem enganados acerca de Jesus. E por isso Pedro o repreende, dizendo: Não fale isso do Senhor. E Jesus então vai corrigir Pedro. E a correção que Jesus dá a Pedro é muito severa. Ele chama Pedro de Satanás. E por que ele compara Pedro a Satanás? Porque Pedro se tornou para ele, não o que ele queria que Pedro fosse, a pedra do alicerce da igreja, a pedra que sustentaria a sua igreja, mas Pedro começava a ser uma pedra de tropeço para Jesus. Isso porque Pedro começava a pensar como os homens, quando na verdade, para ser de Deus, temos que nos esforçar para pensarmos como Deus. Este é o desafio que o Senhor nos coloca neste domingo. Para ser de Deus, temos que pensar segundo os seus pensamentos. Pois se pensarmos como os homens, os pensamentos de Deus serão sempre para nós uma loucura, o que vai acabar gerando de nossa parte uma oposição ao projeto divino. Querendo pôr fim a toda ilusão que poderia estar rondando a mente dos apóstolos no seguimento do Cristo, o Senhor vai dizer de forma muito clara: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim o Senhor é muito claro, muito transparente com os apóstolos e com todos aqueles que haveriam de vir depois para segui-lo. O meu caminho é o caminho da renúncia, justamente por ser o caminho do amor. Não existe amor sem renúncias. E a nossa meta não é a glória, mas a cruz. E não haveremos jamais de enxergar a cruz como derrota, mas como árvore da vida, que vai nos ensinar a lutar pela vida, a descobrir o real sentido da vida, a amadurecer a nossa fé e fazer do seu lenho uma ponte
que nos fará atravessar do mundo transitório para o mundo eterno. E o Evangelho diz: o que adianta ganhar este mundo, ser grande neste mundo e ficar fora da salvação? O cristão que nunca incomodou, o cristão cuja vida nunca gerou perseguições, controvérsias, deve repensar a forma com que está vivendo a sua fé. Porque o cristão, ele acaba incomodando e por isso o seu caminho passa sempre pelo caminho da cruz. Mas eu volto a insistir com vocês, a cruz jamais assinalará a derrota. Essa experiência do crucificado é necessária para que a gente possa gerar, não para esta vida, mas para a vindoura, a glória. Sem o crucificado não existe o ressuscitado. E se um dia quisermos nos parecer com o ressuscitado, teremos que abraçar a cruz e fazer a experiência do crucificado. E quando o amamos de verdade, não queremos nos distanciar dele. Por isso almejamos se parecer com o crucificado, para um dia habitar a sua glória. Teresa de Calcutá já dizia: amar dói. Eu vejo tantos pais, tantas mães que levantam da madrugada para enfrentar um dia inteiro de trabalho duro para oferecerem o melhor para os seus filhos. Pais que trabalham e às vezes passam a noite inteira ao lado da cama de um filho que está doente e que sofre junto com ele. Vejo, por exemplo, as mães dos presidiários que sofrem tanta humilhação para entrar no presídio, mas que quando está na presença do filho se esquece da humilhação e se alegra. Isso é amor. Só o amor é capaz de se sacrificar de tal modo. Só o amor é capaz de se sacrificar desta maneira. Porque o amor é consciente da sua missão. E por isso não quer abrir mão dela. Porque sabe que o outro precisa do seu sacrifício para viver e viver melhor. Por isso Jesus não hesitou em abraçar a cruz, porque ele sabia que o seu sacrifício garantiria a nós uma vida melhor. E nós que somos os seus seguidores não podemos também hesitar em sacrificar a nossa vida para que outros vivam melhor. Se hoje choramos, é para que amanhã outros venham a sorrir. Este é o sentido mais bonito e mais pleno da nossa fé. Afinal, se o grão de trigo não morrer, nunca teremos o pão em nossa mesa. Deus não é masoquista. Deus não gosta de ver o nosso sofrimento e nem é a causa da nossa dor, porque Deus não é contraditório. Mas pelo exercício da fé, Deus nos ensina a valorizar a dor e a extrair da cruz as grandes lições para o nosso bem viver. Afinal, a vida é a nossa grande mestra. E muitas vezes na alegria parece que os sorrisos nos impedem de ver a essência do bem viver. Mas é quando as lágrimas correm, quando o coração aperta, que a gente de fato descobre o sentido da vida e a importância de ser feliz. E quando o amor que em nós existe também é real, a gente faz qualquer coisa, inclusive dar a nossa vida, para que o outro não sofra e seja feliz. Aqui eu termino com o exemplo de Salomão, diante daquelas duas mães que brigavam por aquele filho. É meu filho, não é filho dela, é meu filho, não é meu filho, não é dela. E Salomão, para resolver aquela história, mandou partir o menino no meio, para que cada uma levasse um pedaço. E logo uma gritou: não faça isso, pode dar a outra. E Salomão disse: esta é a mãe, entrega a criança a ela. Porque a mãe sofre
mas não faz o filho sofrer. A mãe morre para o filho não morrer. Este é o sacrifício que chamamos de cruz. Vida que se dá para que outros não precisem morrer. Este é o verdadeiro amor. Que seja este o nosso maior ideal cristão. Que neste domingo o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.